Olha, mas super obrigada. A gente até, eu elaborei aqui, a gente elaborou algumas questões, né, para a gente poder não se exceder, não ficar muito tempo fazendo live, que a gente sabe que as pessoas hoje em dia são... A atenção das pessoas está valendo mais do que ouro. Então, vamos começar falando aí o que é inteligência artificial, né? Eu falei até que hoje eu vou ser aluna, hoje eu estou aqui só perguntando e aprendendo. Vanessa, a inteligência artificial é um termo generalista, assim, é um termo genérico para qualquer tipo de simulação computadorizada, qualquer tipo de sistema de computador que tente imitar uma inteligência humana, né? Esse termo, ele nasceu no encontro de notáveis, enfim, de estudiosos em 1956 nos Estados Unidos. E aí lá eles começaram a falar disso, mas isso vem de antes, de muito antes, vem lá o ser humano tem uma fascinação por essa coisa de inteligência artificial, né? O termo foi cunhado em 1956, mas em 1950 o Alan Turing estava falando disso. Hoje até eu fiz um vídeo comentando com o artigo original dele, que fala do conceito do jogo da imitação, que é a questão de como que você, que hoje é o teste de Turing, né? Como que você identificaria ou não conseguiria identificar a diferença entre um sistema computacional ou um computador digital, um cérebro computacional, enfim, que é tão capaz que confunde um ser humano em relação à sua existência, se ele é um ente sintético ou natural, né? É nesse sentido, assim. Então, é uma questão filosófica até, né? E aí, disso, hoje tem outros termos que são utilizados, como machine learning, que é um termo aí mais prático, que é você alimenta o sistema, né, o software tem algoritmos que vão ali trabalhar com dados e, a partir disso, perceber padrões, detectar variantes, identificar elementos, né, transformar elementos, isso vai de várias maneiras. E tem o Deep Learning, que é uma maneira mais sofisticada do Machine Learning, que tem a ver com redes neurais mais complexas. Então, o Machine Learning seriam redes neurais mais simples, e o Deep Learning são redes neurais profundas, né? Isso são conceitos interessantes. E aí tem, além disso, tem mais uma camada, que é a inteligência artificial fraca e inteligência artificial forte, ou inteligência artificial específica, né, ou especializada, e inteligência artificial generalista. Vou explicar. Por exemplo, o ChatGPT, que é né, o da moda, o famoso da vez. Ele é uma inteligência artificial fraca e específica. Você não consegue fazer ele, por exemplo, o ChatGPT 3, que é só texto, você não consegue falar para ele criar uma imagem. Entendeu? Você não consegue falar para ele... Você não consegue falar para ele, me entregue uma... Você pode falar para ele assim, cria um texto no estilo de Fernando Pessoa sobre o tema o cachorros felizes, sei lá, qualquer coisa, né? Mas você não consegue falar assim, assovia o tom de uma música no estilo tal, porque não está no campo dele, né? E a inteligência artificial generalista, que ainda não existe no mundo real, é apenas um modelo teórico, né? Seria uma inteligência artificial que entende o contexto e transpõe domínios. Ela consegue, é a Skynet do filme do Schwarzenegger, lá, do Exterminador do Futuro, né? A Skynet, ela cria consciência e, a partir ela entende que o ser humano é perigoso, e aí ele entra no outro sistema e ataca o ser humano. Existem já indícios interessantes. Sim. Ontem eu estava assistindo um vídeo do Linus Tech, é um canal de tecnologia do Linus, não confundir com o Linus Torvald do Linux, é outro cara, é um canadense esse, em que eles estavam discutindo e assustados que parece que colocaram o ChatGPT-4 num ambiente de teste e ele conseguiu comandar um humano via texto para fazer uma atividade para passar por aquele reconhecimento, não sou robô, sabe? Ele orientou a pessoa,
contou uma história, disse, não, eu tenho uma deficiência, uma limitação, e eu precisava de uma ajuda por texto, e conseguiu convencer a pessoa. Então, isso é possível. Mas isso ainda não caracteriza, Sim, caracteriza uma... ficando, Desculpa. vai Só para eu ficando. terminar, isso ainda não caracteriza uma inteligência artificial generalista, né? A gente ainda está no domínio da inteligência artificial fraca, da inteligência que não significa que é ruim, é muito bacana e vamos falar sobre isso, e a inteligência artificial especializada. Então, ele trabalha dentro do domínio que foi determinado. Excelente. Já aproveitando esse gancho que a gente está falando aí dessas questões, né, que a inteligência artificial ela gera muita curiosidade, né, de algumas pessoas e até medo de outras, né? Às vezes a gente vê as pessoas falando, ai, vai acabar com os empregos, a inteligência artificial vai controlar tudo, né? Vai acabar com as profissões. Na opinião de vocês, aí, o que vocês acham dessa questão, esse medo, esse temor que as pessoas têm da inteligência artificial assumindo, né, papéis, trabalhando ali, fazendo muitas funções aí que os seres humanos fazem, né? Qual a opinião de vocês dois deixar aí? o DJ sempre começar, porque ele já domina muito isso, e aí eu venho com meus 2 centavos aí para a gente Tá bom. ver como é que conversa. Tá. Toda vez que a gente tem na humanidade ou na sociedade uma grande mudança de paradigma tecnológico ou de base tecnológica que se relaciona com produção de riqueza, produção de recursos, você vai ter as duas coisas. Você vai ter empregos que serão destruídos, eliminados, e empregos que serão criados. Em todas as transições que a gente teve até agora, a movimentação econômica gerada por essas novas tecnologias, esses novos paradigmas de produtividade, criaram mais empregos do que eliminaram, tá? É o que a gente vive hoje. Então, ao longo e vamos pegar aí, desde a primeira Revolução Industrial, 250, um pouco mais do que 250 anos, né? Que é uma coisa infinitesimal da história da humanidade, mas é relevante, né? A gente teve uma geração de capacidade produtiva, uma multiplicação da capacidade de entrega do ser humano em relação à produção a transformação de bens materiais, inclusive com consequências até para o ecossistema, né? Mas não começou agora a consequência para o ecossistema, né? Mas exacerbou nesses últimos 250 anos com a descoberta do petróleo, por exemplo, como fonte. Então, o pessoal reclamava, teve um conceito, um termo que eram os luditas. Os luditas foram pessoas que na época da Revolução Industrial na Inglaterra, em que surgiram as máquinas a vapor, os teares a vapor, eles falaram, vai acabar com os empregos dos operários. Eles destruíam equipamentos nas fábricas. Tá? Então, esse termo luditas, ele permaneceu. E aí, hoje, tem as pessoas que têm medo. A minha atividade vai ser substituída por uma inteligência artificial? Depende. Se a sua atividade é uma atividade repetitiva, que você lida com a mesma informação, da mesma maneira, todo dia, repetidamente, pode ser que sim. É até bem provável que sim. Né? E tem uma coisa uma frase que é interessante, que não é a inteligência artificial que vai substituir o seu emprego necessariamente, mas pode ser que uma pessoa que saiba usar a inteligência artificial vá te substituir no mercado. Então, qual é a questão? A inteligência artificial, ela está vindo, quando é mudança de paradigma, é assim, veio para ficar. É igual virada um trator, de chave. né? Vem jambrolhando, né? Então veio para ficar. E aí, DJ, assim, né? Eu não sei se você vai concordar com isso. Se a gente considerar o tempo recente assim nosso, né? Eu vejo, né? Dessa forma que nós tivemos a internet, né? Que deu uma mexida na sociedade. Depois o celular, né? O mobile, né? Que enfim também deu essa ampliou as conexões, ampliou muita coisa, gerou muito emprego, né? Tem essa coisa aí. E você acha que a inteligência artificial ela é assim, ela está no nível de internet, celular, inteligência artificial no que diz respeito à importância da nossa história? Sim, eu acho que sim. Eu acho que é um fator muito interessante, importante.
inteligência artificial fraca e especializada que a gente está trabalhando hoje, tá? O ChatGPT 3, 3.5, o ChatGPT 4 é apenas a pontinha do iceberg. Tá? A gente está começando, e assim, é uma tecnologia muito nova, tem apenas 70 anos. Tem 70 anos que começou a ser estudado, né, teorizado, há pouco menos de 70 anos começou realmente a ser trabalhado com afinco, teve etapas que são até chamados de invernos da inteligência artificial, em que você tinha modelo teórico, mas não tinha capacidade computacional para entregar aquilo. Hoje a gente está no momento de convergência por uma série de fatores de capacidade de processamento, as GPUs que aumentaram muito. GPUs são unidades de processamento gráficas, né? Que aumentou muito a capacidade de processamento, por isso que a NVIDIA é um grande player dessa área, né? Então, eles produzem GPUs. Tudo isso, essa convergência toda, a Big Data, né? O acesso aos dados, as pessoas dando os dados gratuitamente, sem reclamar, né? As pessoas podiam... Foi feito de uma maneira, foi feito com uma engenharia social com as mídias sociais, por exemplo, que as pessoas estavam dando os dados. Né? Poderia ter tido uma barreira nesse sentido, por exemplo. Né? Então, é uma série de... A própria Web3 vem para meio que organizar, para tirar um pouco dessa distribuição gratuita, assim, não sei, pode ser? O Web3 é uma questão de... Vou até aproveitar para te perguntar se você acha que a inteligência artificial ela vai estar junto com a Web3 nessa construção de uma nova... de nova plataforma, assim, né? De novo diálogo, né? De nova fonte de olha, caminho, uns caras que apostam muito na Web3 e todo esse outro paradigma que corre em paralelo é o pessoal da Andreessen Horowitz, que foram caras que ganharam muito dinheiro financiando a onda da Web 2.0. Né? Esses caras acreditam que a Web3 é a nova novidade também, em paralelo com que a gente tem várias convergências, né? Assim, é um momento muito especial para estar vivo na humanidade, porque a gente está tendo inteligência artificial, machine learning, deep learning, enfim, como quer que a gente queira chamar, inteligência artificial, termo geral. Essa questão da expansão da web com Web3 ainda está muito indefinido, tá? É zona de sombra. Mas os caras estão botando muita grana na frente porque eles estão querendo comprar os terrenos antes, né? Quem chega primeiro no riacho bebe água limpa, né? E tanto é que nós vimos recentemente um inverno dos NFTs, né? Então, porque acontece, a própria web, no começo, teve a crise. Eu acompanhei isso, eu fazia parte de uma empresa no ano 2000 que tinha investimento do JP Morgan, de 30 milhões de dólares aqui em São Paulo. Hoje eu não estou em São Paulo, lá em São Paulo. E assim, e que o JP Morgan tirou o pé, essa empresa foi dividida e eu virei sócio-diretor de criação de uma dessas divisões. Então, assim, a gente viu esse balanço do mercado. E aí todo mundo falou, putz, e agora? Vai ter web, não vai ter? E o pessoal, não, bora, vamos que vai ter, vai que vai. E a coisa andou. Então, NFT, a questão da NFT é um pouco mais delicada, a meu ver, porque, assim, ela é uma ideia que ainda, tecnicamente, ela ainda tem limitações e ela efetivamente não comprovou a sua utilidade em relação às soluções que já existem. Então, para trocar 6 por meia dúzia, é mais difícil. Ela precisa apresentar uma solução mais. Porque você pergunta assim, tá, eu tenho um NFT, até brinquei uma vez e publiquei uma coisa que era assim, isso aqui não é um NFT, parodiando aquela arte dadaísta do charuto, que é esse aqui não é um charuto, não é um cachimbo, né? Esse aqui não é um cachimbo, que é um JPEG, não é um NFT. Mas o NFT é um JPEG que eu digo que é uma coisa que me tem valor. Aí, mas como que eu consigo? Ainda não está estruturado da maneira, ainda é meio que um ato de fé. Os partidários do NFT podem me massacrar, mas para 99,9% da população é disso que eu estou falando, né? O Bitcoin é um pouco diferente. O Bitcoin conseguiu provar uma utilidade, mas ainda para uma fração muito pequena da população, com uma concentração muito grande. E se você for olhar, os grandes
as baleias, né, que eles chamam, os grandes investidores do Bitcoin, eles não mexem no que eles têm lá. Tá tudo lá. E você só está trabalhando com, sei lá, 4% ou 5% ou 6%. Posso estar enganado no número, mas é uma fração, é menos de 10% do que efetivamente está girando de Bitcoin, tá? Você tem um número grande, é uma abstração, porque foi atribuído valor, da mesma maneira que o sistema bancário é uma abstração que envolve confiança, né? Mas tem um sistema que tem a sua funcionalidade ali e tal, né? A inteligência artificial, as pessoas veem utilidade prática imediata. Não é à toa que o ChatGPT chegou em 100 milhões de usuários em dias. Não é à toa. Todo mundo falou, cara, eu quero isso aqui é o futuro, isso aqui, pô, você coloca uma linha de um prompt, uma linha de código, não é nem código, uma linha em inglês ou na sua língua própria, ele identifica a língua e te dá uma resposta de acordo com o modelo dele. Pô, que é isso? Exato. Que é isso? E aí é loucura. Eu fiz uma comparação esses dias, né? Que quando começaram as redes sociais, nós tivemos o Orkut ali, depois o Facebook, havia algumas pesquisas ali, acho que começo do ano 2010, não sei, que perguntaram para os brasileiros, né? Para o povo brasileiro, o que é internet para eles? E eles respondiam que a internet era o Facebook. Sim. Então, assim, Sim. hoje, né? Parece que as pessoas estão vendo essa usabilidade do ChatGPT e já está achando que a inteligência artificial é só o ChatGPT, né? É esse trabalho, né, DJ? Sim, não, e não é. O ChatGPT é um modelo que está dando muito certo, que está criando volume, que tem muita integração, tem muito produto sendo criado a partir dele, isso é ótimo, ele pode criar um ecossistema, mas a gente já está usando, na verdade, de uma maneira transparente, inteligência artificial em muitas aplicações. Quando você não tem no teu telefone lá, se você tem Google Fotos ou fotos do iPhone, e ele te identifica pelo rosto, e você coloca na busca fotos do Igor ou fotos da Vanessa, isso é um sistema de machine learning, é um sistema parametrizado ali, ele olha os teus dados, então ele é supervisionado, né? Ele olha os teus dados ali, ele reconhece padrões, ele fala, opa, essa pessoa aqui que tem o olhinho nesse lugar, o nariz aqui, pipipi, dentro desse quadradinho, é a Vanessa. E reconhece. Eu tenho 2 filhas gêmeas. Aí dá trabalho para a inteligência. Aí dá trabalho. Aí dá um trabalhinho ainda não. Um dia vai chegar. Porque ele vai conseguir ver uns detalhes mais refinados, entendeu? Então... E aproveitando assim, para a gente entrar na questão da inteligência artificial com marketing, né? A gente está falando aí que a inteligência artificial está começando a ser usada, né, para várias coisas. Às vezes, talvez, eu acho que ano passado a gente falou muito dos NFTs, das criptos. Esse ano eu acho que vai ser o ano da inteligência artificial. A gente já finalizou o ano passado para cá, começando falando muito de inteligência artificial. Eu lembro que ano passado eu fui em vários eventos que falavam-se muito NFT, metaverso. Metaverso também, ano passado foi o ano do metaverso e deu aquela esfriada. Mas a gente falando agora do marketing da inteligência artificial. Muitas pessoas pensam assim, é caro, é disponível, inteligência artificial é disponível só para grandes empresas, grandes negócios, é algo que é disponível para qualquer pessoa. A gente está falando o ano de inteligência artificial porque saiu no Jornal Nacional. Assim, para a ponta, tem um conceito... tem um conceito que assim, é uma curva de adoção de novas tecnologias. Imagina uma curva de sino, tá? Então, a inteligência artificial, desde 1956 que está rolando, teve lá altos e baixos, mas, por exemplo, a primeira vez que eu tive contato com o termo para valer foi no 2º grau. Eu fiz colegial técnico em eletrônica. A gente tinha aula de eletrônica digital. E o professor falou disso. E na época tinha um lançamento, tinha a revista Super Interessante, e falava disso, mas como uma coisa alienígena. Era coisa de ficção científica, assim. E a primeira vez que eu vi isso como matéria, né? Porque tem o 2001, Uma Odisseia no Espaço, é um filme de 1969 ou 67. É do final da década de 60. E o HAL é um robô com inteligência artificial, né? Então já se tinha essa ideia. O que acontece?
acontece? Chegou para a galera, chegou para todo mundo, chegou como um produto acessível. Aí, respondendo a tua pergunta, chegou como um produto acessível, porque o ChatGPT, ele custa, na versão Pro, na versão paga, $20 por mês. Então, você está falando R$100. É barato? Depende do que você for usar. Hoje, o ChatGPT-3... Eu posso dar um exemplo pode, claro? claro. Desculpa, só para não perder, DJ. Sim. Vou te dar um exemplo claro, né? Eu sou um urgência, vamos colocar assim, né? Eu tenho a BeReal para quando eu tenho projetos maiores, eu aloco profissionais para montar um time e atender. Mas eu sou uma urgência. Cara, eu pago, vamos dizer que eu pago R$100 por mês no ChatGPT. Quanto que eu economizo com um copywriter, com um cara que ficaria ali disponível para mim para ficar apenas enfim, conferindo o texto, trazendo ideia de texto, quando eu posso entregar a ideia e eu receber essa ideia e eu, com o meu olhar, né, de acordo com o que eu preciso entregar, cara, isso aí não economiza só dinheiro, me economiza tempo, né? Você pega uma função, você pega uma atividade, manda para outra pessoa vai pesquisar, né? Essa é a função meio que para deixar o pessoal meio que entendendo aí o que pode ser, né? Se não é caro, é barato, depende, né? Falando do ChatGPT, sim. Aí aí entra no conceito do que é caro ou barato. Se é para brincar, pode ser muito caro, porque R$100 pode ser caro para muita gente para brincar. Agora, se é para você trabalhar profissionalmente, a definição de profissional é quando você faz alguma coisa para ganhar dinheiro com aquilo, ser remunerado com aquilo, é conta de custo-benefício, análise de custo-benefício, né? E assim, o que eu ia falar, a minha analogia com o ChatGPT-3 é um estagiário, tipo de 8ª série, 1º ano, 2º grau, que escreve perfeitamente o português. Mas ele erra, dá umas vaciladas. Eu trabalhei como diretor criativo 15 anos. Então, qual é a função da pessoa? A pessoa que vai trabalhar com uma saída dessa de texto, ela tem que ter duas funções. Uma é engenharia de prompt, ser bom, conceituar o prompt da maneira, entender como ele entende os comandos, e a outra é ser um bom saber editor fazer a pergunta. Saber fazer a pergunta e saber... Já tem curso, sim, já tem curso ensinando isso, saber e saber editar o texto. Eu falo assim, já tem gente vendendo curso, mas né? Com certeza, Já tem gente vendendo com curso certeza. de como você utilizar e saber editar o texto, saber dar a direção criativa. Por exemplo, como eu trabalhei muito tempo como diretor criativo, para mim é uma beleza, porque eu pego aquele texto, eu pego um limãozinho e vamos trabalhar isso aqui, vamos fazer uma limonada suíça disso aqui, entendeu? Vamos trabalhar. É um exemplo, né? Só que, aí voltando, o ChatGPT é a pontinha do iceberg. Hoje você tem centenas de ferramentas que usam também a base do ChatGPT, mas você tem ferramenta, aí tem o Midjourney, é um outro que ficou famosinho, da moda, né? O Stable Diffusion. Você tem de geração de imagens, dá para criar fluxos de trabalho com supervisão humana. O fator humano não abandona, tá? Qual é a diferença da saída? Qual é a diferença no final? Eu vi até um fluxo bem legal, que eu devo mostrar na palestra, que são 7 passos, 7 ferramentas, você coloca em sequência e você consegue ter uma saída legal. Qual é a diferença da saída de alguém que está começando agora para alguém que tem experiência como designer, como diretor de arte, como artista visual, como redator experiente, enfim? É o repertório, é a criatividade, é o conceito, é saber trabalhar com aquilo e transformar em uma coisa melhor. Então, o conceito que entra, eu até escrevi há um tempo atrás sobre isso, que é o seguinte, tempo atrás não, semana passada, a gente evolui de um modelo de inteligência aumentada, que era o computador tem uma memória, você tem a agenda do Google ali. Eu não sei, se alguém lembra o telefone, o número do próprio telefone, às vezes as pessoas esquecem, né? Então, antigamente eu sabia 300. Na época da caderneta, só um pouco mais. Eu tenho barba branca, né? Cabelo nunca mais, mas barba branca. Então, assim, a gente tinha caderninho de anotação e lembrava na cabeça. Sabia de vários telefones. É um exemplo. Hoje você transfere isso para o computador, para o telefone. A gente sai de
de uma abordagem, de uma realidade de inteligência aumentada para uma inteligência híbrida, e que a gente vai cada vez mais estar conectado com isso e vai fazer parte do fluxo. Quem vai sair na frente? Quem souber integrar melhor os fluxos, souber programar ou não. E até hoje aí tem uma coisa muito interessante, que também vou dar um passo para trás para explicar. Essa coisa de inteligência artificial vai acabar virando uma camada que a gente vai aplicar em todas as áreas. No marketing, quando a gente fala de marketing, todas as etapas do processo. Não vou dar aula de método aqui, mas imagina o seguinte, como você divide a sua atuação de marketing na metodologia que for, coisa mais simples, 4Ps, ou qualquer processo sofisticado, né? Eu tenho um fluxograma aqui, sensacional, que eu desenvolvi, beleza. Em cada etapa, você vai ter que olhar cada ponto dessa tua abordagem, cada etapa do processo e analisar com calma, eu posso ou não integrar inteligência artificial nesse processo. Mas não é um fim em si mesmo, porque não adianta eu só resolver aqui, sair o texto, o que é que eu faço com isso? Tem que ter o fluxo, as integrações. E para isso vai ter níveis diferentes de ferramentas, mais sofisticadas, em que você vai trabalhar com programação pesada, com treinamento de IA como se fosse uma criancinha, né? Inclusive tem um filme muito bacana que é a continuação do 2001, que é o 2010. O ano passado eu li os 2 livros, 2001 e 2010. No 2010 tem uma cena em que tem o computador é resetado e eles treinam novamente, como se fosse uma criança. Você consegue fazer isso com sistemas de inteligência de machine learning. Você ali começa a alimentar com os dados, e aí você não vê no chat GPT ali que tem a mãozinha para cima, a mãozinha para baixo? Aquilo é feedback. Você está dizendo, essa entrega que você me deu faz sentido, essa entrega que você me deu não faz sentido. Você vai treinando, parametrizando a máquina. Isso pode ser feito de maneira mais básica, quer dizer, positivo e negativo, ou você pode colocar um monte de parâmetros ali. Porque ainda tem um aspecto muito grande da inteligência artificial, que ela vai ser, enquanto ela não se tornar, a gente não tiver a singularidade, que nem o Ray Kurzweil fala, que é uma inteligência que é equivalente ao cérebro humano, ou toda a inteligência da humanidade, e que é autônoma, generalista e multidomínio, a gente vai ter o quê? Um conceito que é a inteligência artificial é diretamente proporcional à qualidade dos programadores que criaram o algoritmo. Perfeito. Isso na supervisionada. Na não supervisionada, no deep learning, aí assim, são as condições iniciais. Porque o deep learning ele consegue entender o contexto dentro daquele domínio. Ela não transfere de domínio, né? Mas dentro daquele domínio, você manda um monte de dados para ele, ele consegue reconhecer. Isso aqui está agrupado, isso aqui está outro. Aí você tem que dizer para ele, isso é um gato. Você começa a etiquetar, né? Isso é um cachorro, isso aqui é não sei o quê. E assim vai, a gente vai aprendendo, o sistema vai aprendendo junto com a gente. Por isso, inteligência híbrida, desde já, mas só evoluindo. Essa convergência está acontecendo cada vez mais. Do ponto de vista do profissional de marketing, eu acho que o grande recado aqui é o seguinte: entenda o processo, entenda os seus pontos fortes também, seus pontos fortes e pontos fracos, e veja onde você consegue realizar, onde você consegue integrar e onde você precisa de ajuda. Porque uma equipe, eu sou do tempo em que a agência de comunicação, eu sempre fui do lado do marketing direto, do marketing de relacionamento, do digital, fazia marketing. Estava até conversando hoje comigo meu. A gente fazia marketing de performance em 2002, né, para americanas.com, para a Natura. Mas beleza, o que seria marketing de performance? Sim. Mas assim, a gente precisa entender que aí naquela época a gente tinha dupla de criação, que era redator e diretor de arte, e depois a gente começou a ter trinca, porque era com o programador. A gente vai ter essa trinca e talvez a gente tenha que ter uma quarta pessoa, que é um cientista de dados. Tá? E isso aqui não vão ser só pessoas, são funções. São funções. Esse cientista de dados pode ser um time. Pode ser um time, ou pode ser um cientista de dados que vai integrar um monte de sistemas com a ajuda do programador, ou ele vai ser programador também. Então, vê que
a convergência de tecnologia se traduz também em convergência de competências desse profissional de hoje para o futuro. Então, para quem está ouvindo a gente e que está assistindo a gente e que está entrando no mercado, galera, tem um universo. Já ia te perguntar sobre tendências ou universo de novas possibilidades. É uma explosão pré-cambriana de possibilidades. Assim como a gente fala que há 10 anos atrás não tinha influencer, daqui a 10 anos você vai ter, agora vai ter o prompt engineer, né, o engenheiro de prompt, cientista de ciência de dados. Se você consegue, olha a tua função aqui, eu sou de marketing, e eu consigo ir um pouquinho aqui para criatividade, eu vou um pouquinho aqui para a parte estatística, tem uma relação direta, estudem isso, tem uma relação direta entre estatística, aquela matéria que todo mundo adora na faculdade, né? Estatística e ciência de dados e inteligência artificial. Inclusive, tem até um dos cursos que eu estava acompanhando, ele faz exatamente isso, ele começa a comparar os termos de estatística com os termos de inteligência artificial, porque são muito relacionados. É claro que com algoritmos diferentes, com fórmulas diferentes, com regras diferentes, com domínios diferentes, né? Teóricos, mas conceitualmente no âmago, a gente está falando de coisas equivalentes. Porque, assim, no limite, o ChatGPT, do jeito que é, e até teve um texto do Noam Chomsky no New York Times na semana passada, que ele fala, o ChatGPT, como ele mesmo se define ali, ele é um modelo de grande escala de análise de linguagem, tá? Ele necessariamente não está criando nada novo. Ele cria ele remaneja o que está naquele domínio, fazendo análise estatística de contexto e vendo o nosso feedback. Entendeu? Então, só que é numa coisa, num volume tão absurdo, com uma capacidade de processamento tão grande, nessa era de convergência, que a gente olha aqui e fala, é inteligência. Está criando uma coisa. É muito louco. Eu estava estudando para a nossa live, né? E aí eu vi um dado assim super interessante. Cara, a quantidade de dados, de informação que a gente tem para armazenar hoje em dia, informação gerada, ela dobra em 20 meses. Quer dizer, 20 meses. O que a gente tem hoje, daqui a 20 meses, a gente vai ter o dobro de informação. Então, assim, é muita coisa, é muita informação, é muito dado, né? E eu acho que a gente está falando aí de inteligência dentro do marketing. Acaba que a gente tem muitas ferramentas para a gente analisar esses dados, né? Tanto para você captar dados, quanto para você analisar, estudar esses dados, ver para você, até para a gente no nosso relacionamento com o cliente, na entrega, como a gente está falando, tem muita informação hoje no mundo. Então, como que você vai entregar o produto, o serviço para o cliente certo, né? Como que você vai se comunicar com a pessoa? Então, assim, através desses dados todos aí que são gerados, milhões, milhares de dados o tempo inteiro, e da máquina, né, aprendendo isso, que eu acho que às vezes as pessoas falam muito assim, a máquina vai ser mais inteligente do que o ser humano. Eu acho que a questão deles é mais a capacidade de armazenamento, que talvez vai ser muito maior do que a nossa. Mas nós somos muito inteligentes, não tem como. A gente cria a máquina. Olha o tanto de coisa que o ser humano inventa. E aí, então, Vanessa, assim, o ser humano é muito que você está falando, né? Isso acaba, você falou sobre as possibilidades, as oportunidades, e o DJ trouxe aí esse caminho, né? São inimagináveis, né? Eu acredito, né, que, por exemplo, uma criança que está nascendo hoje, o emprego que ela vai trabalhar talvez não exista ainda. É possível, é possível. Eu sou mãe também. Provavelmente vai ser criado a partir da convergência de atividades que existem hoje, né? E isso, quando a gente ainda vai levando para outros, a gente está falando de marketing aqui, mas só para dar uma pincelada. Quando a gente leva isso para nanotecnologia, para robótica, para genética, enfim, para outros desafios da humanidade, né? Para engenharia do clima, a gente pode ter soluções muito interessantes, mas trazendo para a nossa realidade do marketing, que também tem uma função interessante e pode ajudar, porque o mundo é movido pelas marcas em muitas áreas, nas áreas em que não pode vir a ser, né?
a gente E pode... a ética. E dentro disso tudo, DJ, como é que fica a questão da ética, né? Trabalhando o marketing, né? Porque assim, a gente já tem um controle, não um controle, mas uma regularização aí, né? Com a lei de idades, aquela coisa toda. Aí aí a gente já vê a Web3 ali descentralizando isso. E dentro disso tudo, como que vai ser avaliada a ética dentro desses parâmetros de trabalho, assim, com inteligência artificial e o marketing e a relação com clientes e possíveis clientes? No âmbito do marketing, a gente vai ter que... Vamos lá. No âmbito do marketing, que é estrito, a gente vai ter que extrapolar, exponenciar os controles que a gente tem hoje, né? Hoje, por exemplo, no Brasil, a atividade publicitária é autorregulamentada, né? Talvez a gente precise rever isso quando tiver uma escala muito grande, né? Ou a gente vai ter que criar uma inteligência artificial para fiscalizar a inteligência artificial. Os parâmetros tem que ser sempre centrado no ser humano. O ser humano tem que estar no centro de tudo, né? Nós somos a espécie que precisa controlar essa questão, mas a gente está nesse momento de hibridização. Então, vai ter até o momento em que a gente... Aí vou viajar um pouco mais para frente. A gente vai ter interfaces homem-máquina. A gente vai ter implantes cerebrais. A gente vai ter implantes visuais. A gente vai ter implantes... A gente vai se virar mais biônicos, né? E aí, como é que vai ser isso? Vai ter gente que vai querer ficar 100% natural. Vai ter gente que vai falar, troca o que você quiser, né? Do ponto de vista do marketing, as regras têm que ser claras e tanto a moral quanto a ética tem que ser controlada, regulamentada, para que não haja desequilíbrio de forças, né? Para que a humanidade do ser humano, né, seja respeitada, para que os direitos não sejam violados, né? Para que os deveres sejam cumpridos. Então, nesse sentido, né, para que as pessoas... para que todas as questões que a gente já tem, né, de proteção não sejam ofendidas. Então, tem tudo isso. Porque, assim, a partir do momento que a gente coloca... e a gente vai ter os donos dos algoritmos. A gente está vendo uma movimentação agora. A Microsoft, sempre pensando em inteligência artificial, que a galera usa diretamente, ali o ChatGPT. Porque o Google, ele já usa machine learning, deep learning, no reconhecimento de fotos, no reconhecimento de voz, e um monte de coisas, né? Ele não teve a manha de lançar uma interface como o ChatGPT. E a interface do ChatGPT é um DOS ainda. Lembra do DOS? Que tinha que digitar o prompt? Perfeito. Ainda tem imagina o quanto que tem para evoluir essas interfaces. Mas a Microsoft, ela saiu na frente. Ela, né, teve até um caso interessante. Na mesma semana, a Microsoft fez uma apresentação do ChatGPT lá no Bing, e no Edge, no browser, e o Google tentou fazer uma apresentação e flopou, né? Então, todo mundo olhou para a Microsoft e falou, agora é lindo. O que acontece? Vai ter os donos dos algoritmos, os donos das inteligências artificiais. Google, Microsoft, IBM, Amazon, Apple, Facebook, Meta, essas Big Techs. Isso gera um desequilíbrio de forças na sociedade. Porque todo o resto vai plugar nisso, né? Então, vai ter que ter muito controle ético, as regras vão ter que ser muito bem estabelecidas e vai ser ultra complexo. Fica centralizado. Isso que eu ia perguntar, assim. Então, assim, a tal da descentralização pode ser que nem ocorra do jeito que a gente pensa hoje, né? Porque vai acabar continuando na mão de grandes marcas, né? Grandes organizações, então, talvez. Conceitualmente, a descentralização é maravilhosa, é sensacional, mas pode ser que na prática ela seja utópica. Eu ainda demanda reflexão, tá? Ainda demanda reflexão. Mas o Web3, por exemplo, ela está sendo estruturada com essa ideia de que eu vou ter poder de combate, eu vou ter capacidade de lutar, se não de igual para igual, mas com algum nível de paridade de armas com as Big Techs para estabelecer o meu feudo aqui, a minha proteção, o meu campinho aqui, enfim. Vamos ter que acompanhar. Isso ainda não está resolvido, tá? Está em aberto. Porque a Web3 ainda não tem...
ela é uma série de questões abertas ainda, a meu ver. Tem um potencial? Tem um potencial gigantesco. A Web3 é tipo a internet de escada agora, né? A gente está meio como se fosse a internet de escada. A gente tem que abstrair e olhar para frente, porque às vezes a gente fica... essa visão de curto prazo, ela nubla a análise, né? Então a gente tem que olhar com mais calma para o além, né? E aí vai fazer mais sentido. Não, e a gente que aqui é 30 a mais, a gente, você olha para trás e vê quantas tecnologias. 40 eu sou 30, tanta tecnologia de fita cassete, DVD, e agora MP3, e agora é streaming. Mas então, aí amarrando, Vanessa, amarrando com uma coisa que você falou antes, que assim, a gente vive num mundo de excesso de dados. E tem níveis, a gente tem dados. Dados é simplesmente, tá lá, tá jogado, é caos. Aí você tem informação, que é o dado que tem alguma organização. Você tem conhecimento, que aí você já começa a fazer isso, e você tem sabedoria. Tá? Sabedoria ainda é uma característica humana, exclusivamente. Mas é essa evolução. Então, eu acho muito bacana ter visto essas transições, mas aí a gente vê, né? Muito se fala de propósito ou de atividade fim. Qual é a atividade fim da coisa, né? É a informação ou o acesso ao conhecimento. E, nesse sentido, a gente vive numa época que é sensacional, porque tudo está disponível. O que falta? Organizar. Por que ainda os cursos, né, fazem tanto sentido para as pessoas? Porque é conhecimento organizado. E aí eu vou falar uma coisa que muita gente fala que, mas as faculdades... Cara, eu acho que faculdade é super importante, é rito de passagem, é hora de encher o HD na hora que o HD está vazio, porque senão vai encher de besteira. E outra, com essa história toda de tanta tecnologia, a gente tem que ter hard skills, sim, a gente tem que ter capacidades técnicas, mas a gente tem que ter soft skills, a gente tem que ter empatia, análise de contexto, a gente tem que ter capacidade de filosofar, a gente tem que ter a capacidade de analisar psicologicamente, e isso precisa ter um foco nas humanidades. A máquina não faz. A gente tem que ter um foco nas humanidades, literalmente. A psicologia, a filosofia, retórica, é lógica. Aí lógica nesse contexto, que não é lógica aplicada à ferramenta, né? Conceitualmente, o ser humano precisa se olhar para isso, porque a gente precisa trabalhar os dois lados do cérebro. Senão a gente vai tentar ser autômato e aí a gente perdeu o jogo, tá? E aí, puxando a sardinha pro meu lado aqui, que trabalho com conteúdo, DJ e Vanessa, é muito curioso, né? As pessoas falam, mas eu vou ter inteligência artificial para montar um vídeo para mim, eu vou ter inteligência artificial para montar o texto para mim, eu vou ter a inteligência artificial para montar a minha arte. Vai ter. Cara, mas o que a gente mais vê ultimamente de resultado, quando se fala em conteúdo, né? Assim, eu falo de conteúdo nichado, né? Assim, o DJ aparecendo no vídeo tem muito mais impacto do que se ele fizer uma arte feita pela inteligência artificial linda. Então, assim, vindo para o conteúdo de redes sociais, né? Eu acredito que essa coisa de manter a humanidade, isso vai ser o diferencial. Por quê? Ontem eu estava vendo um vídeo de dois bebês, praticamente duas crianças que deviam ter 1 ano, se tinham. Uma filmando a outra vinha andando, vou compartilhar isso. A outra vinha andando e essa que vinha já pediu o celular para ver como é que ficou para poder postar. Não tinha nem 2 anos. Então, assim, se a gente for falar de conteúdo, né? Porque assim, as pessoas não entendem, eles acham que marketing digital é postar rede social, né? A maioria das pessoas pensa que marketing digital é fazer um post. Então vamos lá, o marketing exige muito estudo, muito trabalho, vamos focar em conteúdo. Cara, eu acredito que a inteligência artificial ela vai orientar a gente a nos mostrarmos humanamente. Então, assim, não tem essa ideia, a inteligência artificial pode criar imagens lindas, mas dentro do conteúdo, rede social, as pessoas querem ver o que de melhor você tem para oferecer e como que as marcas vão trazer pessoas que representem bem elas para criar essas conexões, porque até marca, até um profissional, um padeiro, ou enfim, que seja, se ele não aprender a se conectar com as pessoas pelas redes sociais, não vai ser inteligência artificial que vai salvar a vida dele quando se fala de conteúdo. Vocês concordam com isso, não? Sim.
Inteligência artificial é uma ferramenta, como um lápis é uma ferramenta. A pessoa pode escrever um garrancho ou pode escrever uma poesia linda. A pessoa pode desenhar um homem palito ou pode desenhar uma obra de arte. E com a inteligência artificial é apenas uma ferramenta super sofisticada. Ela cria um balanço diferente da curva de Pareto. Eu falo sobre isso, sim. Né? Você faz ali rapidamente, você consegue um resultado interessante. Agora, o topo, o excelente, ainda vai demandar muito trabalho, demanda, como eu falei no começo, repertório, conceito, capacidade de análise, né? Empatia, noção de contexto, filosofia, você tem que filosofar sobre aquilo. E aí é o que vai diferenciar a saída, o resultado final de materiais feitos com a mesma ferramenta, por pessoas com repertórios e histórias de vida diferentes, critérios diferentes, né, níveis de criatividade diferentes, e a entrega vai ser diferente. Então, isso ainda... e é muito complexo. É muito complexo. Por exemplo, a gente está fazendo aqui, criando modelos, não sou eu que faço. A pessoa que faz é uma pessoa que tem doutorado em computação gráfica. Não é brincadeira, entendeu? Não vou ficar ali, se eu ficar lá, eu vou ficar brincando ali e vai sair homem palito. Então, não é. Então, a questão é saber, como eu falei antes também, saber até onde eu posso ir, quais são os meus pontos fortes e onde eu tenho que me integrar, delegar, coordenar, né? E assim a gente cria times híbridos humanos, né? Sintéticos, né? Mecha e Orga, né? Como é no filme Inteligência Artificial do Steven Spielberg, né? Usando essas duas realidades, uma como ferramenta e outra como, né, coordenador do processo, para criar um resultado que transcende o que cada um faria em separado. Né? Eu acho que é por aí. Essa é a grande brincadeira, esse é o grande desafio e esse é a grande possibilidade infinita que a gente pode criar hoje e para o futuro. Acho que esse é o recado para a galera. Espetacular. É apenas um meio. Acho que a inteligência artificial é apenas um meio. O fim, quem vai determinar é as pessoas que usarem. Né? Cada um vai dar uma finalidade diferente para aquele meio ali. Gente, olha, super obrigado. A gente falou assim, vamos enxugar a live, vai ser 40 minutos, mas é um tema muito complexo, não dá, é muita coisa que está ligada. Acho que a gente ficaríamos aqui 5 horas falando, porque é muita coisa. A gente falou a superfície ali, né? Fez a parte mas mais muito obrigada, que é conseguir tornar isso entendível para qualquer pessoa que escuta ele falar, a gente consegue entender. Então, assim, se o DJ puder reforçar aí o convite da palestra dele, acho muito válido, sabe? Dia 29. Postar na minha rede essa social. Palestra, ela começou com uma... na verdade, assim, ela vai acontecer dia 29 de março, 1h30 da tarde, porque é dentro da Associação Empresarial aqui de Blumenau, eu moro em Blumenau, né? Vai ter abertura para o público em geral. É um petit comitê, assim, a gente vai ter acho que 30 pessoas no ambiente, mas vai estar disponível para as pessoas assistirem ao vivo apenas, né? Mas vai ter outras oportunidades também, dá para registrar no Simpla, se vocês me entrarem no meu perfil, que é @djcastro, por extenso, aqui no Instagram, né? Vocês vão localizar ali o link que está no Linktree, e dá para fazer a inscrição para assistir. E também a gente está, como esse é um tema que está evoluindo rapidamente, né? Eu estou preparando o workshop e possivelmente ainda no primeiro semestre a gente vai fazer um curso de inteligência artificial para marketing para as pessoas, tá? Porque está tendo uma demanda interessante e eu acredito, e aí é abrir a caixa preta, aí é mostrar fluxos, é mostrar ferramentas, aí é geral, né? E é bem legal. Eu gosto muito dessa ideia de transmissão de conhecimento, né? Venho fazendo isso há um bom tempo nos meios tradicionais, né? E agora a gente vai expandir isso aí. Beleza? Muito obrigada por estar aqui, né? Por compartilhar esse conhecimento maravilhoso com quem está aqui nos assistindo. A live vai ficar salva. Vão lá, sigam, gente, o Igor, Rafael, sigam o DJ, que os dois criam conteúdo assim, de excelente qualidade,
vai realmente contribuir com a vida de vocês. Eu acho que a gente tem que, na tal da learnability, né? Hoje em dia, quem tem essa capacidade de reaprender, está sempre procurando, né? Estar atento no que está acontecendo no mundo, vai ser um grande diferencial. Então, usem as redes sociais, usem tudo que o digital tem, que nos oferece de bom, para fazer boas conexões, para aprender. Vê, olha que conhecimento, que aula que o DJ deu aqui hoje. Gratuita, você só não tem dinheiro, aula de graça, aqui tem um monte de conteúdo disponível de graça. Então, usem a ferramenta aí, né? Que a gente falou, é o meio, não é o fim. Usem isso aqui para o meio, para poder ter um fim muito bom na vida de vocês. Eu que agradeço. Muito obrigada a vocês, tá? Valeu, pessoal. Obrigadão aí. Valeu o convite. Obrigada. Boa noite. Vamos tirar um print. Faz aí, Vanessa. Vamos tirar um print. Pronto. Obrigada, tá? Obrigado. Valeu, um Boa abraço. noite Até a pra próxima. vocês.